Então, estamos de volta. Vamos ver aí um pouquinho agora sobre a estrutura da narrativa, tá? Como a gente já falou, o texto, né? O texto, seja um texto escrito ou um texto oral, precisa de uma estrutura, tá? Você precisa construir essa história com princípio, meio e fim, para que o seu interlocutor, né, o seu ouvinte, o leitor, possa entender aquilo que você quer transmitir, tá? Você não pode simplesmente começar uma história pela metade, uma história desestruturada, tá? Porque não vai fazer sentido algum e o interlocutor vai ficar confuso em relação às suas palavras, tá? Então, a estrutura, gente, é extremamente importante. Não é à toa que esse conteúdo existe, não é? Então, vamos lá entender um pouquinho, até para que fique mais fácil a construção dos nossos textos no futuro, ok? Vamos lá então. Qual seria a situação inicial do texto? A situação inicial do texto. Qual seria? Situação inicial, né, gente? Situação inicial é quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução, tá? Então, a gente tem a introdução ali do texto, tá? Onde se apresenta o que? A situação inicial. E aí, essa situação inicial vai se preencher com que elementos? Com o tempo, com o espaço e com a apresentação das personagens, tá? É ali que você vai situar o seu leitor na sua história, tá? A pessoa já vai começar a entender dali que tipo de história que ela vai ler, né? Ela vai ver os personagens, vai ver o tempo, o espaço onde aquela história vai se desenvolver e vai ter uma noção de que tipo de história que tipo de história que ela vai encontrar ali, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo para que a gente possa perceber o que seria, né, um exemplo de situação inicial. Vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui a fábulazinha, o urso e os viajantes, tá? Certo dia, dois homens viajavam juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se em seus ramos. Tá? Então, aqui é a situação inicial. Os homens vinham, né, viajando, né, e um urso atravessou o caminho desses homens. Tá? Então, a gente sabe que a gente tem dois homens, são os personagens. Certo dia, o tempo aqui é indeterminado, né? Até mesmo porque o texto é uma fábula, né? E geralmente o tempo da fábula é indeterminado, tá? Ele subiu numa árvore, ou seja, a história ia num lugar arborizado, né? E escondeu-se em seus ramos, ok? A gente vê aí a apresentação desse texto, a introdução, certo? E a situação inicial é essa, com esse tempo indeterminado, com esses personagens aqui, o urso, tá? E o espaço é um local ali arborizado, uma floresta, algum lugar que possua árvores, né? Para que um dos personagens pudesse subir, tá? Então, vejam aí que esse texto cumpre com as características da situação inicial, né? A introdução que a gente acabou de ver, tá? Qual é o próximo elemento estrutural da narrativa? A complicação, tá? Vai ser aquilo que vai acontecer para que a história se desenvolva, tá? Dentro da complicação vai acontecer um conflito
que vai gerar o enredo, tá? A história ali vai se complicar e vai aparecer um conflito, tá certo? Que vai gerar o enredo daquele texto, tá? De repente, o personagem poderia estar vivendo a vida dele tranquilamente, não haveria essa complicação, então não haveria um enredo como esse que foi desenvolvido aqui nesse texto. Haveria outro enredo, não esse daqui, tá? Mas a complicação, trazendo um determinado conflito gerador, vai desenvolver exatamente a história em cima daquele conflito, tá certo? E o que seria isso? É um acontecimento responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação, tá? Então, esse acontecimento aqui essa complicação vai modificar a situação inicial, tá? E aí o enredo vai tomar o rumo que realmente interessa, tá? Na história. Ok? Vamos ver o exemplo, então. Qual seria? Olha aí. Continuando a história do urso e os dois viajantes. A gente sabe que os dois homens estavam ali viajando, apareceu um urso e um deles subiu na árvore, tá? Até aí ninguém, né, estava em perigo. O urso estava ali, mas poderia ter passado direto e tal. Enfim, mas o foi que aconteceu. O outro, aí o negócio complicou o outro, né? O outro, percebendo que ia ser atacado a qualquer momento, deitou-se no chão. Complicou, né? E aí, será que esse cara deitado no chão, percebendo que ia ser atacado, será que a vida dele vai continuar a mesma? Será que ele vai continuar com vida, pelo menos, né? Então, a gente já vê aqui que a situação mudou, tá? Para esse que subiu na árvore, era só esperar o urso ir embora, né? Mas esse daqui, né, ficou numa situação bem complicada. Fizeram até a ilustração aqui, né? O coitado estatelado no chão e o urso dando, né, uma cheiradinha nele aqui, certo? Beleza? Então aí a gente percebe que tem essa complicação que já muda o curso aí da viagem deles. Eles estavam viajando numa boa, apareceu um urso. Então as coisas se complicaram, tá? Esse é o conflito que vai gerar esse enredo, por isso que essa viagem se tornou assim interessante. OK? Clímax. Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária que exige uma decisão ou desfecho, ok? Então, o clímax é aquele momento do texto em que a tensão está no auge, tá? Que a partir dali, ou tudo se acaba ou tudo se resolve, certo? Então, chegou a um ponto que a história está tão complicada, está tão tensa, que ou só tem duas saídas, ou resolver ou acabar com tudo. E aí, que seria essa próxima etapa, seria o desfecho, tá? Mas vamos entender o clímax através do exemplo aqui da nossa historinha que foi utilizada como exemplo hoje, tá? Da nossa fábula. Então, olha aí. A gente tinha visto aqui, né, que na complicação o cara percebeu que ia ser atacado e deitou-se no chão. O que acontece depois disso? Coitado, né? Não tem muito o que fazer. Quando o urso começou a cheirar, o homem susteve a respiração fingindo-se morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Então, olha aí. Você está deitado lá no chão, prendendo a respiração, se fingindo de morto, né? Fazendo tudo para não soprar nada, não sair um fiozinho de ar ali para o urso não perceber. E tem um urso te cheirando na floresta, né? Então, esse aqui é um momento de maior tensão, tá?
Porque aqui o cara pode ver o fim da vida dele, né? E então esse momento aqui, gente, é o momento de manutenção do texto, tá? Então, assim, ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Então, ali a gente vê que a coisa já começa também a se resolver, tá? O urso está cheirando o homem, que é o maior momento, né? O momento mais tenso do texto. E ao final de algum tempo, o urso vai embora. Então, a gente já começa aí a sentir um certo alívio, tá? A história começa a se aliviar, tá certo? Já estamos aí saindo do clímax do texto, ok? E o desfecho? Desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução para a complicação. Então, o desfecho vai trazer para a gente essa solução, tá? Nem sempre é a solução que nós queremos, às vezes é uma solução extremamente surpreendente, tá? Tem autores que conseguem fazer isso. Existem gêneros textuais que são que é próprio desse tipo de gênero, por exemplo, para trazer um final surpreendente, tá? Como as crônicas, por exemplo. E às vezes a gente também está torcendo por um personagem, mas ele não recebe aquele fim que a gente espera, tá? Então o desfecho apresenta a solução, seja aquela que o leitor quer ou não quer, tá? E aí, mas enfim, tem que ser apresentado esse desfecho, porque senão a história vai ficar no ar e incompleta, com aquela sensação de inacabada. Sabe quando você assiste um filme e tem aquela sensação de que o filme, que o autor não terminou a história, então e fica assim estranho, né? E às vezes o final acaba com tudo. Então o final da história é super importante, porque todo mundo espera, depois de passar por toda aquela tensão do clímax, todo mundo espera que aquilo ali seja resolvido, ou não resolvido e justificado, né? O desfecho tem que apresentar essa justificativa, ok? Vamos ver aqui, na nossa historinha aqui do urso, certo? E os dois viajantes, como é que essa história se resolve. Então, o urso vai embora, tá? E aqui a gente começa a ver, né, como é que essa história vai terminar. Certificando-se que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e, com ar brincalhão, perguntou ao amigo: afinal, o que é que o urso te segredou ao ouvido? Olha aí, né? O urso aqui cheirando o cara e o cara ainda tira o outro amigo aqui vendo, ainda faz gracinha, né? Deu-me este conselho: nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo. Respondeu-lhe o amigo, né? E aí, como esse texto é uma fábula, a gente vai ter a moral da história, né? Moral da história: os amigos conhecem-se nos momentos difíceis. Estão vendo aqui, olha só, a solução, não é? O desfecho dessa história. Isso gerou o climão, né? Como a gente chama hoje, o climão aí entre os amigos, né? O amigo, ao invés de querer saber como é que o outro estava, foi fazer gracinha, né? Com o colega que passou vamos dizer, esse perrengue aí, deitado no chão, com o urso cheirando, né? O urso cheirando. Então, olha só, então esse desfecho, gente, é bem, bem interessante por ser um desfecho de fábula, tá? E por ser um desfecho e por ser um desfecho de fábula, trazer uma moral, tá? Trazer um ensinamento, certo? Esse ensinamento, apesar dessa fábula ser bastante antiga, né? É uma fábula de Esopo. A gente sabe que o Esopo foi um dos primeiros fabulistas, né? Que se tem conhecimento. E essa moral aqui é uma coisa que até hoje é
levado em consideração, né? Os amigos conhecem-se nos momentos difíceis, né? São valores que não mudam, tá? Já que a gente tá nesse clima de fábula, vamos então falar um pouquinho sobre as fábulas, tá? Características desse tipo de texto, ok? Vocês viram durante esse trimestre alguns gêneros textuais narrativos. Vocês viram as fábulas, viram o conto maravilhoso, o conto fantástico, né? Viram que existe aí diferenças várias, né? Entre esses gêneros textuais, tá? Então, vamos ver as características da fábula agora, tá? Para a gente relembrar, ok? Fábulas apresenta uma narrativa alegórica em prosa ou em poema épico, ok? A gente via que La Fontaine gostava de escrever as fábulas em forma de poema, porque na época dele os poemas eram textos bem quistos, né? As pessoas gostavam bastante e ele aproveitava para escrever as fábulas em poema para ganhar visibilidade, tá? Então a gente tanto pode ter a narrativa em prosa como em poema, tá? Outra característica, seus personagens são antropomórficas, né? São antropomórficos, né? Deveria ser. Ou seja, animais com características ou comportamentos humanos, tá? Com características ou comportamentos humanos, ok? Então, olha aí, antropomórfico é isso, tá? É aquele personagem que tem uma parte humana e uma parte animal, certo? Nada mais que isso, é um nome diferente, mas só quer dizer isso, tá certo? Então, os personagens das fábulas têm essa característica. É meio bicho, meio gente, por quê? Porque é um bicho que se comporta como uma pessoa. Então, a gente pode dizer que ele é antropomórfico, tá? Próxima característica. Através do comportamento dos animais, representa o comportamento desses animais, vamos melhorar a construção aqui dessa frase, né? Representa virtudes, qualidades, defeitos dos seres humanos, tá? Então, olha aí. Esse comportamento traz esse tipo de característica justamente para quê? Para que lá no final o autor possa trazer a moral da história, para que ele possa comentar esse tipo de comportamento, a qualidade, o defeito, né? A virtude daquele personagem, para que ele tenha condições de trazer uma moral em cima daquilo ali, tá? Você não vai simplesmente trazer ações sem deixar transparecer as virtudes, as qualidades, porque não seria aí interessante para a fábula, tá? Próximo. Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões, tá? Então, olha só. A fábula, antigamente, era trazida, era passada de pessoa para pessoa de forma oral, certo? Mas aí algumas pessoas iam fazendo registros dessas fábulas, né? Alguns fabulistas iam fazendo os registros, tá? E nos tempos atuais, por ser um gênero muito antigo, né? Nos tempos atuais, a gente tem muitas versões das fábulas, muitas, né? Tem tirinha, tem poema, tem prosa, tem de todo jeito. Às vezes, de uma mesma fábula, às vezes tem várias versões, tá? Mesmo em prosa, a gente encontra várias prosas a respeito da mesma fábula, tá? Então, é normal acontecer isso, por quê? Porque é um gênero muito antigo e já foi bastante reescrito, ok? Então, é normal encontrar hoje
livros e livros sobre fábulas, mas a natureza dela, a origem dela é oral, tá? Então, olha aí, próximo. Presença de personagens tipo, ou seja, personagens que representam o comportamento humano de forma coletiva e não de maneira individual, certo? Então, assim, aquele exemplo que a gente deu ali do urso, né, e dos amigos, que a gente conhece o amigo na dificuldade, você vê que o personagem, ele representa não uma pessoa, uma única pessoa, aquele personagem que de certa forma fez a gracinha com um amigo, não representa apenas uma pessoa, mas existe muita gente que se comporta, né, daquele jeito, que vê o amigo na dificuldade e ao invés de ajudar, faz graça com aquilo, né? Então, esses personagens trazidos pelas fábulas são personagens tipo, tá? Que representam uma coletividade e não apenas um ser individual. Não existe apenas uma pessoa no mundo que se comporte daquele jeito, mas existem várias pessoas que se comportam daquele jeito. Ele representa aquela coletividade, ok? E por último aí traz uma lição moral no final da história. Pode estar escrita ou ser apenas interpretada. Muitas vezes a moral da história não está explícita, não está escrita, mas você consegue perceber qual é o ensinamento do texto, tá? E aí é interpretação sua, tá bom? Vamos lá. Nas fábulas tradicionais, quais são as características principais aí? A linguagem obedece à variedade padrão da língua, tá? E a moral quer ensinar algo, mudar um comportamento considerado errado, certo? Então existem as fábulas tradicionais e também aqui as fábulas modernas, ok? Como a fábula tradicional aliás, traz uma variedade padrão da língua, tá? Aquela linguagem trazida pela fábula tradicional é uma linguagem bem formal, certo? Mas uma linguagem, apesar de formal, uma linguagem fácil. Por quê? Porque era uma linguagem, um texto que era passado para crianças, né? Que era muito falado para crianças. E traz essa coisa da correção de um comportamento considerado errado, ok? De uma maneira leve, através de personagens, bichos, animais, né? Então, a fábula tradicional tem isso aí. A fábula moderna pode ter um tempo determinado no presente ou no futuro, ok? Os textos podem ser mais longos ou mais curtos também. A gente vai chegar a ver exemplos aí na nossa revisão que pode ser mais curto também. A linguagem quase sempre é mais informal, ou seja, já não tem aquela formalidade da fábula tradicional. Usa do bom humor, na maioria das vezes, para levar à reflexão de temas de interesse do mundo atual, certo? Então, assim, fábulas tradicionais querem transformar um comportamento considerado errado. Já a fábula moderna vai trazer reflexões sobre temas mais atuais, ok? E aí, olha só, uma tirinha aí que fala sobre uma fábula, não é? Então, qual é a fábula que essa tirinha menciona, não é? Fábulas dos anos 90, já tá um pouquinho mais atual, né? Nem tanto, mas já um pouquinho mais atual. Já não tem 2000 anos, né? Lembram-se da história da cigarra e da formiga? A gente até viu, né? Aqui nas aulas desse trimestre. Lembram-se da história da cigarra e da formiga? A formiga trabalha dura a vida inteira e no fim alguém pisa nela. Então é uma crítica, né? A quem só trabalha e no final
não tem um final feliz, tá? Então é uma crítica aí à fábula da cigarra e da formiga, tá? Quase uma defesa aí à nossa amiga cigarra, ok? Então essa tirinha é só para a gente finalizar essa aula, tá? Espero aí que vocês tenham compreendido, dúvidas, vocês já sabem como devem nos procurar, ok? Não deixem de tirar as dúvidas e espero ter ajudado, tá? Vocês vão receber material para fazer, atividade, para exercitar essa revisão aqui e estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula.